Quando alguma coisa ruim acontece com você, você acha que isso é destino? Você acha que é acaso? Ou você acha que você está criando isso com a sua própria mente? Existem pessoas que acreditam em destino, acreditam em acaso, e eu, aqui neste canal, deixo bem claro que o acaso, para mim, não existe. Eu acredito 100% na força dos nossos pensamentos e na força dos nossos quereres. Eu acredito que quanto mais a gente quer ou não quer algo, mais a nossa cabeça, o nosso consciente, subconsciente e a nossa capacidade de manifestação entram em ação. E eu vou contar uma história para você compreender sobre o que eu tô falando e para você começar agora a ter uma nova visão de todas as vezes que as coisas ruins acontecerem com você, para você parar para refletir, opa, peraí, é uma nova abordagem que você vai ter na sua vida a partir de hoje, a partir desse vídeo, para você começar a lidar melhor com as coisas que acontecem com você, as coisas que você julga aí não tão boas. Pega essa história. Alguns vídeos atrás, eu comentei com vocês que eu precisava fazer um novo desafio, porque eu sou uma pessoa motivada de desafios. Não só eu, você também, todos nós somos. Mas algumas pessoas sabem disso, outras não. Se você não sabe que você é movido a desafios, tenta começar a fazer alguma coisa para você ver como você vai entender que a sua vida ela vai ficar mais animada. Você vai ver a dificuldade, você vai lidar com aquela dificuldade, vai ser difícil mesmo, vai sentir dor, mas você vai perceber como você vai ficar mais forte depois da sua jornada. E eu, movida a desafios, falei, cara, eu preciso de um desafio novo, porque eu tô meio parado, tô procrastinando um pouco. E eu coloquei como uma meta fazer 10 quilômetros. E, gente, eu nunca fiz esse tanto de quilometragem. Muito menos na rua, muito menos em um parque. O máximo que eu fiz 6 quilômetros e foi na esteira. E do quinto para o sexto quilômetro foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Porque a minha mente não estava nem um pouquinho preparada para fazer esse sexto quilômetro. Eu só tinha feito 5. Show. Falei pro meu marido, amor, vou fazer 10 quilômetros. Só que eu gostaria de um tênis novo. Porque os meus tênis de corrida que eu tenho aqui em casa, todos os meus tênis, eles furavam no dedinho mindinho do meu pé direito. Todos os meus tênis, sem exceção. Então, eu já tive tênis muito caros, que realmente eram tecnologias muito boas e que furavam mesmo assim. E eu não entendia por que, meus tênis furavam todos, né? Bem no dedinho mindinho do pé direito. Show. Ele falou assim pra mim, amor, faz o seguinte, vai correndo com os tênis que você tem aí, que eu tenho dois que são, assim, melhores de esporte, porque você acabou de comprar um tênis e eu acabei de comprar um tênis reto, né? E ele falou, ó, vamos dar uma maneirada nos gastos? Quando você bater 5 quilômetros, a gente compra um tênis novo pra você, então. Eu ouvi, eu entendi, mas honestamente, eu sentia no meu coração que eu queria um tênis novo e que eu podia comprar um tênis novo, né? Não é nem a questão de que eu não podia, que eu ia cometer alguma loucura. Eu queria e eu podia. Então, dentro da minha cabeça, da minha consciência, existe uma consciência de prosperidade e existiu ali naquele momento. Cara, um tênis novo para uma coisa nova que eu vou fazer. E o meu marido falou: espera um pouco, porque acabou de comprar um de aba reta, de sola reta. Eu falei, tudo bem. E aí fui correr com o tênis que eu tinha mesmo. Só que eu nunca tinha corrido em um parque onde tinha oscilação, onde ali o solo não era como da esteira, e a esteira vai amortecendo a gente, né? A esteira, querendo ou não, sem as oscilações, sem as ondulações, a esteira vai deixando a gente no lugar certo, com a nossa pisada mais certinha. É isso que eu fui correr no parque. E eu corri 3 quilômetros. Gente, vocês não estão entendendo. Eu parei no terceiro quilômetro porque o meu pé começou a doer. E começou a doer e eu já saí de lá meio que mancando. Meu marido falou: o que aconteceu? Eu falei: ai, meu pé, não sei, tá meio esquisito. Ok, voltei pra casa, continuei meu dia normal, tava sentindo aquela dorzinha no pé direito, mas nada demais. Isso foi um domingo. Gente, na segunda-feira, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Segunda-feira eu não conseguia colocar o meu pé no chão. Eu dava 2 passos e mancava. 2 passos e mancava. Eu passei a segunda-feira inteira mancando. Não só a segunda, a terça-feira, a quarta-feira.
Eu fiquei a semana inteira. Eu perdi 2 dias de aula, porque na quinta e na sexta eu não tava conseguindo pôr o pé no chão. Eu precisava de recuperação. Tomei anti-inflamatório, passei anti-inflamatório, pesquisei o que era. Era uma inflamação do quinto metatarso, que é o ossinho do lado do pé. É o menor ossinho, né? Que termina ali perto do dedinho mindinho e ele pega bem ali na parte do lado e vai pro tornozelo. É o quinto metatarso. Eu vou deixar pra vocês aqui a imagem. E inflamou e ficou realmente ruim. Nessas pesquisas, que é o que eu comecei a entender? Que, primeiro, eu tenho uma pisada supinada. Por isso que o meu tênis sempre rasga no dedo mindinho do pé direito. Porque todas as vezes que eu vou correr, eu faço isso aqui com o meu pé e eu bato, a minha pisada, ela vai puff, e bate essa parte desse meu ossinho, né? Perto ali do dedo mindinho. E eu vou dando essa pisada desse jeito. E como é que eu resolveria isso? Tendo um tênis melhor. Olha que loucura. Basicamente, o meu pé ficou muito machucado porque eu precisaria de um tênis melhor para eu conseguir viver, correr, manter os meus 10 quilômetros, como eu falei que faria. Dar aulas, porque eu fico muito inflamado. Eu precisaria de uma palmilha um pouco mais grossa, de um tênis com uma tecnologia melhor. Eis que, quando eu comprei o tênis, porque meu marido falou, né? Quando você bater 5 quilômetros, compra. Eu não precisei bater 5 quilômetros. Eu não precisei bater nem 3 quilômetros. Eu queria um tênis novo. E o meu subconsciente deu um jeito de atrair isso pra mim. Se você falar pra mim que isso é coincidência, eu não sei mais o que é a espiritualidade, a lei da atração e tudo isso que a gente conversa aqui nesse canal. Eu perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu comigo. Eu posso falar pra você assim, ó, milhares de vezes, não é muitas vezes. Eu vou enumerar aqui algumas delas pra vocês, que tudo tá aqui no vídeo. É como se eu tivesse documentado isso na minha vida. Uma vez eu queria muito trocar de celular, porque o meu celular tava meio ruim, não tava dando pra eu fazer vídeos tão bons. E eu queria muito trocar, meu celular era um iPhone 12, eis que o celular morreu, acabou. E eu tive que comprar um iPhone 16, que é esse aqui, que eu tô filmando. Eis que teve um momento da minha vida em que eu queria muito trocar de carro. Meu carro nunca tinha dado problema. Nunca tinha dado problema. E eu tinha um HB20 vermelho, que era o sonho da minha vida. Que todas as vezes que aquele HB20 vermelho passava na minha frente, eu olhava aquele HB20 vermelho. Eu tinha 22 anos, 21, 22. Eu olhava aquele HB20 vermelho passando na minha frente e eu falava com Deus: esse carro já é meu. Olha o meu carro passando ali. E eu não tinha ideia dessas coisas de lei da atração. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia do poder do pensamento. E eu passava, o carro passava e eu falava lá, o meu HB20 vermelho, olha lá o meu carro passando ali. E eu consegui comprar o bendito do carro depois de uns 2 anos, assim. No sufoco, numa loucura. Em várias lojas não tinha, porque a Hyundai já não estava mais fabricando aquele carro. Enfim, foi uma loucura. E eu consegui o bendito do carro. 4 anos depois, o carro resolveu começar a dar problema. 5 anos depois. Você pode falar assim pra mim, Bruna, assim, é o tempo que um carro novo, zero, começa a dar defeito. Tá bom, mas foi no momento em que eu falei, eu quero um carro novo. Eu acho que esse daqui já não tá mais pra mim, esse daqui já não tá mais no o estilo de carro que eu quero, o tipo de carro que eu já quero subir um pouco o nível. E o meu carro começou a dar defeito e eu entendi que era como se o universo estivesse me empurrando. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não cresce porque a gente tem medo. E o medo é ilusório. A gente só tem medo, não importa do que é que seja. O medo é só uma coisa, medo. Existe o medo emocional, que é o medo de ficar sozinho, que é o medo de perder dinheiro, que é o medo de ser julgado, de não ser amado. E existe o medo real, que é o medo que te mantém vivo. Ó, se eu atravessar aqui, o carro vai me pegar e eu vou daqui para uma melhor. Esse medo tá certo. É interessante mesmo que nós tenhamos, para que não aconteça nada com a gente. A gente precisa desse ego para manter a gente vivo. Mas esse medo emocional, que é o medo de não sei o que a gente tanto tem, esse medo é como se o nosso cérebro falasse assim pra gente, ó, a gente só vai conseguir ir até aqui. Daqui pra frente eu não sei mais como é que vai ser, se vai dar, se não vai dar, se eu vou conseguir.
Porque a gente não sabe, a gente não conhece, nós não andamos até lá para saber o que que tem lá. Nós só andamos até aqui. E a nossa mente, a nossa alma, é isso que tem dentro da gente que faz a gente querer transbordar, que faz a gente querer crescer. É o que tem dentro da gente que faz a gente conseguir criar. É a intuição. É algo que não é a certeza que a gente tem dentro do cérebro. É muito mais que isso e é o que realmente vai fazer a gente conseguir. É o que vai fazer a gente buscar. E a nossa alma é essa alma que quer crescer, que tem a intuição, que já sabe que vai dar certo, que tem coragem, a gente barra. Então, às vezes, as coisas negativas, elas acontecem com a gente por causa disso. Quantas vezes eu já não fiquei muito doente por não conseguir falar que eu não ia ou que eu não gostaria de ir para algum lugar? Quantas vezes já marcaram coisas, reuniões com amigos, e eu não queria ir, por qualquer motivo. E no dia eu acordei com uma dor de garganta, no dia eu acordei gripada, enxaqueca, milhares de coisas acontecem no corpo físico. E aí eu poderia ali ter uma boa desculpa para falar, putz, não vou, por quê? Porque eu tô ruim. E se a gente tiver coragem para falar o sim e para falar o não, talvez, só talvez, porque eu não sou dona da verdade, né? O mundo é caos, mas também é ordem. O cosmos é caos e ordem. São essas duas energias que estão se contrabalanceando o tempo todo. Eu não posso dizer para você que não aconteceria, mas a chance é muito grande. Porque quando a gente começa a colocar limites nas coisas que a gente tem que colocar, e quando a gente começa a colocar limite nas coisas que nós não temos que colocar, como o nosso crescimento e a nossa prosperidade, outras coisas precisam acontecer no nosso entorno, que é o que a gente chama de caos. O caos precisa acontecer para que lá no final do caos tenha ordem. Eu acredito que existe nesse universo um maestro, um grande maestro, que ele está orquestrando tudo. E é como se nessa grande orquestra nós estamos aí tentando pegar, tentando ouvir a música. Às vezes, se a gente se concentra bem, a gente ouve. Se a gente fica com presença, tá presente, presta atenção, a gente ouve. Às vezes não. E quando a gente não ouve, aí parece que tá tudo um grande caos. Mas esse grande maestro que tá orquestrando tudo, ele sabe o que tá rolando. E às vezes as coisas negativas, elas acontecem pra gente prestar atenção. Putz, talvez se eu tivesse comprado logo um celular, o meu não teria quebrado. Talvez se quando o meu desejo brotou no meu coração de que eu queria um tênis novo e eu podia comprar um tênis novo. Não é que aquilo ia me deixar apertada, não é que aquilo ia me deixar sem dinheiro. Eu podia, mas é porque o meu marido achou melhor e eu falei, tudo bem. Mas eu sabia que eu podia. Tudo bem, a gente é um casal, né? A gente tem as nossas finanças juntos, tem as coisas que a gente compra, mas eu já tinha acabado de comprar um tênis. Mas eu sabia que eu podia. E aquele desejo era forte em mim. Se eu tivesse comprado, quando eu falei que queria comprar, antes de começar a correr, talvez o meu pé não tivesse machucado. Talvez quando eu simplesmente tivesse trocado de carro, quando eu comecei a querer trocar de carro, talvez o meu carro não tivesse quebrado. E eu não tivesse gastado aí uns R$ 2.000 a mais para eu arrumar o carro. Eu já teria passado ele para frente, não teria tido esse gasto a mais. Então é sobre isso que eu quero falar para você, que às vezes a gente mina os nossos sonhos por medo de crescer. Só que olha que loucura. Eu não comprei o celular porque eu fiquei com medo de gastar. Eu não troquei o carro porque eu fiquei com medo de gastar. E eu e no final das contas o carro quebrou e beleza, eu dei conta. O celular quebrou e eu comprei um outro. Eu tô aqui falando com vocês, com ele, com o celular 16, com o iPhone 16, isso foi em janeiro. E beleza, eu dei conta também de comprar. Assim como eu dei conta de comprar um outro tênis. E às vezes a gente só não cresce por medo. Muitas vezes a gente quer também fazer mil coisas para que o nosso salário dê ali, né? Pra gente pagar as contas do mês. Só que o que nós temos que pensar é em formas de
não fazer com que o salário dê, mas de criar uma outra fonte de renda. Criar outras fontes de renda para fazer com que o nosso salário expanda. Porque se a gente fica o tempo todo adequando, querendo adequar os nossos salários ali para as coisas que a gente precisa, a gente perde a oportunidade de fazer aquilo expandir. Então, o pensamento, ele não tem que ser escasso. Aquele pensamento escasso de o que eu tenho aqui tá dando, então tá seguro, eu vou continuar aqui. A gente tem que ter um pensamento de coragem, de que estabilidade não existe. Eu tô adorando fazer os cursos do Flávio Augusto que ele tá dando na plataforma dele, Geração de Valor. Estabilidade não existe. E é real, ele fala muito sobre isso. A gente precisa começar a criar novas estratégias, não pela falta, não porque está te faltando. Tipo, eu só vou começar a pensar num novo recurso quando faltar. Só vou pensar em fazer uma coisa melhor quando faltar. Começar a ter uma mente próspera que vai atrás quando tudo ainda tá bom. Isso é prosperidade. Porque aí a gente não vai pela falta, a gente vai pelo prazer de construir, a gente vai pelo prazer de um novo desafio, como eu comecei o vídeo falando. Todos nós seres humanos, todos nós precisamos de novos desafios. Você vai perceber quando você se enfiar em um desafio louco aí que você fala, cara, isso foi difícil, mas eu consegui. A grandeza que isso te traz como ser humano é surreal de maravilhoso, como deixa forte. Por isso é que eu sempre ligo esses desafios ao esporte. Você também poderia tentar começar a fazer isso. Ou de repente você pode começar a se expor mais. Se expor, falar mais sim, falar mais não. Elogiar mais as outras pessoas se de repente você tem esses bloqueios. Se desafia para você perceber, coloca pequenas metas e vai se desafiando para você perceber como você vai sentir que vai crescer. Eu tava vendo outro dia uma entrevista do Elon Musk e o entrevistador perguntou assim para ele: como você sabe que vai dar certo? Você não desiste, não? Aí o Elon Musk falou: desistir? Eu não vou desistir. Mas aí o entrevistador perguntou: mas se não vai desistir, você vai fazer o quê? Vai dar errado várias vezes? Como você sabe a hora de parar? Ele falou: eu não vou desistir porque eu sei que vai dar certo. A única forma de eu desistir é se eu estiver completamente debilitado ou se eu estiver morto. Não tem como eu desistir. Eu posso errar quantas vezes for. Aí o entrevistador perguntou: mas você não liga de errar? Ele: eu não ligo porque uma hora eu vou conseguir. Aquilo foi tão claro pra mim do porquê que ele é quem ele é. O cara é trilionário. Por que que ele se tornou essa pessoa? Por que que ele se tornou essa referência de poder, de permissão, de alguém que tem merecimento? Se você visse a segurança dele falando: eu posso errar 1000 vezes, uma hora eu vou conseguir. Essa certeza de que vai dar certo é que a gente precisa ter e que muitas vezes a gente não tem. E eu posso falar por mim, eu também me coloco nesse ponto, mas que eu tô cada dia que passa me esforçando pra vencer esse medo que tem em mim, de medo de errar, medo de falhar, medo de e se não der certo. E eu vou, conforme vai passando o tempo, fazendo o máximo que eu posso pra ganhar essa autoconfiança dentro de mim e ter a certeza de que vai dar certo, assim como o Elon Musk falou. Eu tenho. Dá errado? Desistir? Não. Tipo, na cabeça dele, não. E é isso que eu quero passar pra você hoje. Tenha mais confiança em você mesmo. Porque essa confiança que você vai ter é o que você precisa pra vencer qualquer coisa que você se coloca como objetivo na sua vida. Você colocou isso, é isso. Se você abre muito leque e começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, minha dica pra você é fecha um pouquinho o leque. Porque você precisa ter foco. Quando você foca em uma coisa, aquilo flui de uma maneira assim espetacular. Vou dar um exemplo claríssimo para você. O meu celular, agora, esse celular que eu tô gravando, é a segunda vez que eu não estou me vendo. Eu não tô gravando da câmera frontal. É a segunda vez na minha vida que eu tô gravando com a câmera de trás. Então aqui eu só tenho um foco. É a câmera. É exatamente no que eu tô fazendo agora. E isso passou a me dar uma concentração quando eu tô gravando surreal. Porque antigamente, quando tava virado pra mim,
na câmera frontal, a minha imagem refletida ali o tempo todo me desconcentrava. Quando eu menos esperava, eu me perdi um pouco do assunto, ou eu via que meu cabelo não tava legal, eu queria arrumar, ou às vezes tinha alguma coisa em mim que não tava boa, eu queria arrumar, porque ficar me olhando minava a minha autoconfiança, porque eu tava mais compenetrada no que eu estava fazendo, em como eu estava sendo enxergada, do que no que eu estava falando. E de repente, eu coloquei como uma meta da minha vida, autoconfiança. É assim que vai ser. Eu vou virar e eu não tô me enxergando, eu não tô me vendo, e é assim que vai ser. Se de repente o meu cabelo estiver desarrumado, vai ser assim. Se de repente a postura que eu tô não é uma postura muito boa, se eu tô muito assim, se eu tô muito assim, vai ser assim, porque eu tenho um outro foco. Eu tô só olhando aqui, ó, na câmera, e isso faz com que a minha concentração ela seja outra. Os meus pensamentos, o meu raciocínio, ele é completamente diferente por causa do foco. Então, fecha o foco, afunila em uma só coisa, se concentra e vai. Mete marcha no que você quer. Não olha para os lados, não escuta as pessoas, não escuta quem quer te colocar para baixo. Não fica com medo, ou se você tiver medo, vai com medo mesmo, vai fazendo. Vai fazendo, você vai perceber que não é um bicho de sete cabeças. A internet é uma coisa que o que a grande maioria das pessoas tem medo, por exemplo, é de tomar hater, né? Tomou hate. Falou aqui, postei um vídeo, falaram mal. Me viram, pensaram mal de mim, falaram mal de mim. Isso é um treino. Porque essas pessoas que não te conhecem, que vão falar mal de você, que você acha que vão falar mal de você, elas não te conhecem. E quem te conhece, é bom que fale mesmo. Isso é um treino para você se livrar do que pensam de você, vencer o orgulho, vencer a vaidade e conseguir se tornar uma pessoa cada vez mais forte. Então, foca no que você quer. Foca no seu desejo. Não escuta os outros. Se você sente que você pode, confia na tua intuição e segue. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com qualquer pessoa que passou aí pela sua cabeça que você sabe que pode ser ajudada, assim como eu também já fui muito ajudada pelo YouTube. E deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas. Isso ajuda o canal a crescer e ajuda a outras pessoas que também estão tentando coisas. Esse vídeo pode ajudar essas pessoas a ficar mais fortes, a ficar mais corajosas, tá certo? Então é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.